A única maneira de mudar de vida é mudando de ambiente? A única maneira de mudar de vida é mudar de ambiente. O ambiente, ele acaba definindo muito o nosso comportamento. Tem um neurônio no nosso cérebro, o meu doutorado é em filosofia da mente e neurociência. O neurônio espelho, o nome já diz, ele espelha comportamento, ele espelha sentimentos. Você tem um filho de que idade? 7. Se você passar ali e ver um acidente, uma criança de 7 anos arrebentada no chão, ensanguentada, o que você vai sentir? Eu vou socorrer. E imediatamente você vai fazer uma remissão ao seu filho, não vai? Ou uma situação parecida? Porque o seu neurônio espelho na hora ativou e te fez uma comparação em relação ao que você vive. E o neurônio espelho faz isso o tempo todo, especialmente com ambientes. Por isso que aquela história de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, dos livros que a gente lê, isso é verdade. Então nós temos uma tendência a imitar comportamentos. Então sim, a única forma de mudar de comportamento, mudar de resultado, é mudar de ambiente. Eu dei um exemplo de até foi num podcast há um tempo atrás, esse vídeo viralizou horrores, que eu falava sobre uma situação que eu vivi com o meu avô da pesca do caranguejo. E essa é muito simbólica para mim, ela elucida exatamente a sua pergunta. Que o meu avô me levou para assistir essa situação da pesca do caranguejo. E você já viu pescar caranguejo? Não. Um balde pequeno, aquele pessoal fica ali dentro da lama, do mangue. Colocando a mão. Mas é um balde de 5 litros. E eles saem de lá com uns 40 caranguejos. Você já parou para pensar? E eles saem vivos. Porque ele chega lá no lugar vivo, na barraca. Porque senão ele entra em deterioração e já não tem o mesmo sabor. Então eles põem ali 40 caranguejos dentro do balde. E a minha curiosidade durante a pescaria era exatamente essa. Como que esses caranguejos não saem do balde? Aquele tanto de caranguejo dentro de um baldezinho de 5 litros. E aí meu avô falou uma frase que foi emblemática. Ele falou, primeiro você cala a boca, fica fazendo pergunta demais, porque para aprender a gente primeiro precisa observar. Eu observei mais uns 20 minutos depois, ele falou, agora você pode perguntar. Eu falei, como que os caranguejos não saem do balde? Por que fica aquele tanto de caranguejo, tá tudo vivo e nenhum sai do balde? Ele falou, presta bastante atenção no que está acontecendo. Quando um está subindo pela borda do balde, os outros de baixo puxam ele para baixo. O caranguejo nunca quer que o outro saia do balde. Quando você está fazendo dieta, você vai arrumar 20 pessoas para falar para você não fazer, para te oferecer comida, para te oferecer farra. Quando você quer mudar, fazer academia, você vai achar milhares de motivos para não fazer, porque o ambiente, ele te força a querer permanecer no mesmo ambiente. Um caranguejo não quer que o outro saia do balde. Até em família isso acontece. Em família isso acontece claramente. Quando alguém se destaca mais no meio da família, aí você vai ver inclusive exemplos bíblicos, quem vendeu José do Egito para os passantes que estavam no deserto? Os irmãos de José. Quem matou lá dos irmãos Caim e Abel? O próprio irmão. Por quê? Porque quando você é diferente, você se destaca no ambiente, ou você sai do ambiente, ou o ambiente te engole. Você não tem outra opção. Ô André, queria falar sobre... Achei porrada essa resposta. Essa pergunta foi de um convidado que teve aqui, que ele falou isso. Ele falou, a única maneira de mudar de vida é mudando de ambiente. Me marcou porque eu achei tão pesado, né? E é tão verdade isso. E tu vê que as pessoas tentam de todas as formas mudar de vida, mas não mudam de ambiente, elas não conseguem. Eu falo, Fer, que na minha vida aconteceu uma coisa muito simbólica em relação a isso. Nós somos 7 filhos. Minha mãe teve os 7, meus pais com muita dificuldade financeira. Nós catávamos sucata para comprar material escolar e para poder estudar. Então, meu pai conseguia, no máximo, comprar a comida, a alimentação, mas não conseguia comprar material escolar. E minha mãe, todos os meus irmãos estudaram na escola do bairro, que era uma escola ali condicionada àquela realidade. E quando a minha mãe foi me matricular na escola do bairro, eles faziam uma prova de aptidão, lá em 1980 e poucos, uma prova de aptidão. E aí a diretora disse para minha mãe, ela falou, é uma dó essa menina estudar aqui. A senhora poderia matriculá-la nas escolas do centro da cidade, que na época eram escolas melhores, pessoas de condição, não existia escola particular, então as escolas do centro era quem tinha mais condição social. E eu fui a única dos 7 irmãos que a minha mãe matriculou na escola do centro. Eu falo que foi a minha maior bênção e a minha maior desgraça. Enquanto eu vivia no bairro com os meus irmãos e com os meus coleguinhas, eu achava que eu era muito feliz, porque eu não conhecia outras coisas. Quando eu vou para a escola do centro,
Eu conheço crianças sendo buscadas de carro pelo pai. Eu conheço coleguinhas que no final do ano vão para a praia todo final de ano. Eu conheço comidas que eu nunca tinha ouvido falar. E ali eu tenho um choque. Ali eu descubro que a minha condição social era pobre. Que eu era pobre, até então não sabia. Isso foi chocante, foi doído, mas isso abriu um universo para o desejo. E a psicanálise diz que desejo é vida. Nós precisamos ser um ser desejante. Quando cessa o desejo, cessa a vida. Doeu, mas me fez querer ter carro, me fez querer que os meus filhos pudessem estudar em escolas boas, me fez querer que os meus filhos fossem para a faculdade, estou falando, estou arrepiando. Me fez querer viajar todo final de ano, me fez querer sair da condição que eu existia. Eu fui a única e a primeira da minha família que fez faculdade, de todos os meus irmãos. E por quê? Porque mudando de ambiente, eu tomo um choque. E eu percebo que o ambiente que eu vivia não era o ambiente que eu queria permanecer e criar meus filhos. Então, olha como isso é muito verdadeiro. E eu falo isso o tempo todo e proporciono isso para os meus filhos o tempo todo. Vocês têm que conhecer vivências diferentes de vocês. Para quê? Para ampliar o desejo. Para querer mais. Não pode ficar ali estratificado. Tem que sempre olhar para uma perspectiva de pessoas que estão fazendo coisas diferentes, coisas melhores, outros assuntos, outras situações. Para quê? Para abrir perspectiva. Então, mudando de ambiente, eu puxo para cima. Eu quero ficar melhor, eu quero crescer.